Pare tudo e ouça atentamente. Você acha que está aqui por acaso? Se a sua resposta for sim, preciso te dizer algo. Não há coincidências no plano de Deus. O simples fato de que você está ouvindo esta mensagem agora é a prova de que Ele está te chamando. Não é um acidente. É um encontro divino. E para aqueles que carregam a marca da letra M ou da lua crescente nas mãos, saibam que isso não é apenas um detalhe. Essas marcas são sinais, lembretes de que Deus colocou algo único na sua jornada. Você foi chamado para enxergar além, para compreender uma verdade que muitos nem percebem. Algo poderoso está prestes a ser revelado para você, algo que pode transformar sua vida, renovar sua mente e fortalecer seu espírito. Se você sente uma inquietação interior agora, se algo em seu íntimo muda ao ouvir estas palavras, é porque sua alma reconhece a voz da verdade. Quantas vezes você já se sentiu perdido, desacreditado ou esquecido pelo mundo? Quantas vezes tentaram silenciar sua fé, fazer você duvidar do seu propósito e roubar sua identidade em Deus? Hoje, tudo isso muda. O Senhor está chamando você para despertar. Ele quer te lembrar de quem você realmente é. Não importa o que dizem sobre você, nem as mentiras que tentam fazer você acreditar. A verdade está prestes a vir à tona. Esta mensagem não é apenas mais um discurso, é um aviso celestial. É Deus sacudindo sua alma, abrindo seus olhos e preparando seu coração para algo maior. Mas para receber essa revelação, você precisa estar pronto. Antes de prosseguirmos, tire um momento para fazer 3 coisas agora. Aperte o botão de curtir. Isso nos ajuda a levar esta mensagem a mais pessoas que precisam ouvi-la. Inscreva-se no canal para fortalecer a nossa missão. Comente o número 999. Esse número enviará um sinal poderoso ao universo, amplificando a energia desta mensagem e declarando sua conexão com a verdade. E lembre-se, se você realmente é um escolhido, assistirá a este vídeo até o fim. No fundo, você já sabe que esta palavra foi feita para você. Se estiver pronto para receber esta verdade, sua vida nunca mais será a mesma. Agora abra seu coração e prepare-se, pois o que você está prestes a ouvir pode mudar tudo. Escolhidos, ouçam atentamente. As palavras têm poder. Elas podem construir ou destruir, libertar ou aprisionar, criar vida ou trazer a morte. Uma única mentira pode arruinar um destino, manchar uma reputação e mudar o curso de uma história inteira. É exatamente por isso que Deus adverte com tanta seriedade contra o falso testemunho. Não se trata apenas de não mentir, mas de obedecer a um princípio divino que sustenta a justiça e equilibra a ordem do mundo. E para vocês que carregam a marca da letra M ou da lua crescente nas mãos, saibam que isso não é mera coincidência. Você tem um chamado especial, uma sensibilidade maior para perceber a verdade e identificar a falsidade. Deus te escolheu para ser portador da luz em um mundo onde as trevas tentam encobrir a verdade. Pense, quantas vidas foram destruídas por uma acusação injusta? Quantas pessoas perderam oportunidades, amizades, carreiras, ou até mesmo sua liberdade, porque alguém escolheu dizer algo que não era verdade? O falso testemunho não é apenas um erro moral, é uma força destrutiva. A Bíblia nos ensina que a verdade é o alicerce da vida. Deus é a própria verdade, e tudo o que se opõe a ela está alinhado com as trevas, a injustiça e o engano. Se há algo que Deus abomina, é o uso de mentiras para prejudicar os outros. Ele não deixa passar despercebido. Vê cada palavra distorcida, cada história manipulada e cada injustiça causada pelo falso testemunho. Mas há boas notícias. Se as mentiras destroem, a verdade liberta. Se o falso testemunho traz caos, a justiça de Deus restaura. E é disso que vamos falar agora.
Abra seu coração, pois o que você está prestes a aprender pode mudar a forma como enxerga a importância da verdade e a seriedade do falso testemunho. Deus não deixa dúvidas quanto à gravidade do falso testemunho. No livro de Êxodo 20:16, ele declara com autoridade: "Não dirás falso testemunho contra o teu próximo." Isso não é um conselho, sugestão ou um princípio moral opcional. É um mandamento, uma ordem direta do Criador. Esse mandamento não foi escrito apenas para os tempos de Moisés. Ele permanece até hoje, pois as mentiras ainda destroem, corrompem e arruinam vidas. Quando alguém profere falso testemunho contra outra pessoa, não está apenas enganando os homens, mas desafiando a justiça divina. O falso testemunho pode levar uma pessoa inocente à condenação, separar famílias e espalhar o caos. E Deus deixa claro: quem profere falso testemunho não ficará impune. O falso testemunho não se resume a mentir. É distorcer a realidade para condenar alguém injustamente. É um pecado tão grave que Deus o colocou ao lado do assassinato, da idolatria e do adultério nos 10 mandamentos. Em essência, profere falso testemunho é como praticar um assassinato silencioso, destruir alguém sem sequer tocá-lo fisicamente. Mas há algo ainda mais profundo. O falso testemunho não acontece apenas nos tribunais. Ele se manifesta nos rumores espalhados, nas palavras distorcidas, nas calúnias proferidas sem provas e na omissão da verdade, quando sabemos o que é certo, mas escolhemos permanecer em silêncio. E quanto a você, já foi portador da verdade ou permitiu que sua língua ou seu silêncio favorecessem a injustiça? Escolhidos, Deus está chamando você para viver a verdade, ser um guardião da justiça e se afastar de qualquer sombra de engano, porque no fim, somente a verdade permanece. A verdade sustenta o universo, enquanto as mentiras corroem-no como um veneno invisível. Muitos pensam que o falso testemunho é apenas uma palavra lançada ao vento, sem grandes consequências. Mas Deus nos ensina que cada palavra tem peso eterno. O falso testemunho não prejudica apenas os outros. Ele destrói a alma de quem o profere. Quando alguém escolhe mentir, também se afasta da luz e caminha na escuridão. O peso da culpa se acumula, a consciência se corrompe, o coração se endurece e a justiça de Deus nunca falha. A Bíblia é clara: o falso testemunho não ficará impune, e o que profere mentiras não escapará. Provérbios 19:5. Isso significa que mesmo que o falso testemunho pareça trazer vantagens momentâneas, ele sempre terá um alto preço. Aqueles que constroem suas vidas sobre mentiras e enganação podem enganar os homens por um tempo, mas jamais enganarão Deus. Ele vê o que está oculto, conhece os pensamentos mais profundos e pesa cada intenção. E para aqueles que foram vítimas do falso testemunho, há uma promessa: Deus é o defensor dos justos. Mesmo que a mentira pareça triunfar por um momento, a verdade sempre virá à tona, e aqueles injustamente acusados terão sua justiça restaurada pelo próprio Criador. Escolhidos, ouçam. O falso testemunho não é apenas um problema social, mas um ataque espiritual. É uma ferramenta do inimigo para semear o caos, destruir reputações e afastar as pessoas da verdade. Mas você não foi chamado para caminhar na escuridão. Foi chamado para ser a luz, para viver na verdade, falar com integridade e permanecer firme no caminho da retidão. Pois no final, a verdade sempre triunfa. Desde o início dos tempos, as mentiras têm sido a arma favorita do inimigo. Quando Satanás quis desviar a humanidade de Deus, ele não usou a força, mas a falsidade. Distorceu a verdade, semeou dúvidas no coração de Eva e assim mudou o destino da humanidade. O falso testemunho não é apenas um erro humano, é uma estratégia maligna.
O próprio Jesus nos advertiu em João 8,44. O diabo é mentiroso e pai da mentira. Isso significa que toda vez que alguém profere falso testemunho, está repetindo o mesmo ato do inimigo no Éden, escolhendo o lado das trevas em vez do lado da verdade. E veja como o falso testemunho se espalha. É usado para destruir o inocente, como no caso de Nabote, que foi condenado à morte por mentiras. É usado para corromper a justiça, como aconteceu com Jesus, que foi crucificado por acusações falsas. É usado para separar amigos e famílias, espalhando rumores, distorcendo fatos e alimentando a desconfiança. O falso testemunho não só prejudica os outros, mas cria um ambiente de destruição onde a verdade é sufocada e a injustiça reina. Qual é a consequência? Aqueles que vivem na enganação podem se sentir seguros por um tempo, mas as mentiras sempre cobram seu preço. A verdade, mesmo quando silenciada, encontrará um caminho para emergir. E quando isso acontecer, aqueles que plantaram a falsidade colherão sua própria ruína. Escolhidos, Deus está chamando você para permanecer firme na verdade, mesmo quando for difícil. Não se deixar enganar pelas armadilhas do inimigo. Não se tornar um instrumento de injustiça, pois no fim as mentiras se desfazem, mas a verdade permanece para sempre. As palavras que saem da sua boca têm muito mais peso do que você imagina. Elas podem construir ou destruir, curar ou ferir, libertar ou aprisionar. A Bíblia nos ensina em Provérbios 18,21 que a morte e a vida estão no poder da língua. Isso significa que cada palavra que pronunciamos tem o poder de mudar destinos, influenciar decisões e determinar o curso de vidas inteiras. Agora, imagine o impacto de uma palavra falsa. Uma única declaração falsa pode arruinar uma reputação. Uma acusação mentirosa pode levar à condenação de uma pessoa inocente. Um simples boato pode destruir famílias, amizades e oportunidades. Escolhidos, Deus confiou a você o poder da palavra, e com esse poder vem grande responsabilidade. Quem fala sem pensar, espalha rumores ou distorce a verdade, está brincando com forças espirituais que vão além do que se pode ver. Jesus mesmo nos advertiu em Mateus 12,36. Digo a vocês que no dia do juízo, cada palavra frívola que os homens disserem será cobrada. Isso significa que cada palavra será pesada diante de Deus. Cada mentira, cada omissão da verdade, cada manipulação da realidade será lembrada e julgada. Mas há boas notícias. Se a palavra pode destruir, ela também pode restaurar. Se as mentiras podem aprisionar, a verdade pode libertar. Escolhidos, Deus está chamando você hoje para ser portador da verdade, falar com sabedoria, não espalhar o que você não sabe, não permitir que sua voz seja instrumento de injustiça. Porque no fim, tudo o que foi distorcido será revelado e a verdade sempre triunfará. A história nos ensina que cada mentira tem um preço. Desde os tempos antigos, vimos como o falso testemunho destrói vidas, corrompe a justiça e traz consequências irreversíveis. Pense na história de Nabote e Jezabel. Nabote era um homem justo que possuía uma vinha, parte da herança de sua família. O rei Acabe queria essa vinha, mas Nabote se recusou a vendê-la, pois a lei de Deus proibia que ele entregasse a herança de seus antepassados. Isso enfureceu Acabe, mas foi Jezabel, sua esposa, que agiu. Ela não enviou soldados para tomar a vinha à força, nem tentou negociar de outra forma. Usou uma arma mais sutil e destrutiva, o falso testemunho. Jezabel forjou cartas em nome do rei e ordenou que 2 homens mentissem, acusando Nabote de blasfêmia contra Deus e contra o rei. Com base nessas mentiras, Nabote foi condenado e apedrejado até a morte. Mas Deus viu tudo. O Senhor enviou o profeta Elias para confrontar Acabe e Jezabel, e o julgamento veio.
A mesma terra que havia recebido o sangue de Nabote também receberia o sangue de Acabe e Jezabel. E assim aconteceu. Acabe morreu em batalha, e seu sangue foi lambido por cães, no mesmo lugar onde Nabote foi morto. Jezabel foi lançada de um palácio e devorada por cães, cumprindo a palavra de Deus. O que essa história nos ensina? Que as mentiras podem triunfar por um momento, mas a justiça de Deus sempre prevalece. Agora, veja um exemplo ainda mais impressionante: o julgamento de Jesus. Quando os líderes religiosos queriam se livrar de Jesus, sabiam que não tinham nenhuma acusação real contra ele. Seus ensinamentos eram verdadeiros, suas obras justas e suas palavras cheias de autoridade. Então, o que fizeram? Buscaram testemunhas falsas para distorcer suas palavras e criar acusações que ele nunca cometeu. A Bíblia nos conta em Mateus 26, 59 a 60, que os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum falso testemunho contra Jesus para condená-lo à morte. Embora muitas testemunhas falsas tenham se apresentado, manipularam os fatos, distorceram suas palavras e pressionaram para sua condenação. Assim, o Filho de Deus foi crucificado por causa do falso testemunho. Mas veja o que aconteceu. Eles acharam que tinham vencido, que haviam silenciado a verdade, que o falso testemunho havia triunfado. Mas no terceiro dia, Jesus ressuscitou. O que parecia ser a maior vitória das mentiras se tornou a maior prova de que a verdade sempre vence. Escolhidos, entendam. O falso testemunho pode tentar silenciar a justiça por um tempo, mas Deus sempre trará a verdade à luz. Se você já foi vítima de injustiça, se já foi difamado ou prejudicado por mentiras, saiba que Deus não se esqueceu de você. Ele vê tudo, e assim como vingou Nabote e restaurou Jesus à glória, Ele fará justiça na sua vida. Se em algum momento você disse algo que não era verdade, se ficou em silêncio quando deveria ter falado, este é o momento de se alinhar com a verdade, pois no final, tudo o que foi oculto será revelado e a verdade sempre triunfará. A justiça humana pode falhar, mas a justiça de Deus nunca se corrompe. Ele vê o que está oculto, ouve os sussurros secretos e pesa cada ação em seu tribunal divino. Aqueles que usam mentiras para destruir podem parecer intocáveis por um tempo, mas o julgamento de Deus já foi decretado. Deus não apenas condena o falso testemunho, Ele o considera uma abominação. Provérbios 16, 19 diz que há 7 coisas que o Senhor odeia, e entre elas está o falso testemunho. Isso mostra que Deus não só desaprova, como despreza profundamente o falso testemunho. Agora veja o que acontece com aqueles que escolhem esse caminho. A mentira se volta contra quem a proferiu. Assim como aconteceu com os homens que acusaram Daniel e foram lançados na cova dos leões. Eles prepararam sua própria ruína, assim como Acabe e Jezabel, que acharam que haviam triunfado, mas foram destruídos pelo julgamento de Deus. A verdade sempre prevalece. Mesmo quando os líderes religiosos tentaram enterrar a verdade condenando Jesus, a ressurreição provou que a justiça de Deus sempre triunfa. Para aqueles que foram vítimas do falso testemunho, há uma promessa. Deus é o defensor dos justos e o juiz deles. Em Deuteronômio 32, 35 ele diz: a mim pertence a vingança e a retribuição no tempo certo, os pés do homem escorregam. Isso significa que, não importa quão grande a injustiça pareça, Deus agirá no tempo certo. Escolhidos, se você foi alvo de calúnia ou perdeu algo por causa de uma mentira, não tema. Deus luta por você. O que foi roubado será restaurado. O que foi quebrado será reconstruído e a verdade virá à tona. Mas se você já foi parte do falso testemunho, saiba que ainda há tempo para se arrepender. Escolhidos, ouçam com atenção. As mentiras podem trazer ruína, mas a verdade traz redenção. Deus não apenas julga os que vivem na enganação,
mas também oferece um caminho de restauração para aqueles que escolhem a verdade. A Bíblia mostra que Deus é um Pai misericordioso, pronto para perdoar aqueles que reconhecem seus erros e se voltam para Ele. Mas há um requisito essencial para essa redenção: o arrependimento verdadeiro. Provérbios 28:13 diz: quem encobre os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona alcançará misericórdia. Isso significa que não basta reconhecer o erro, é preciso abandoná-lo e escolher a verdade, mesmo que isso tenha um custo. Reflita: se em algum momento você usou suas palavras para prejudicar alguém, este é o momento de pedir perdão a Deus. Se você permitiu que uma mentira prevalecesse por ter escolhido o silêncio, agora é hora de defender a verdade. Se você já foi vítima de falso testemunho, saiba que Deus já está trabalhando para restaurar sua justiça. Jesus veio ao mundo para destruir as obras das mentiras e nos trazer de volta à luz. Ele nos convida a viver com integridade, ser instrumentos da verdade e permanecer firmes, mesmo quando o mundo nos pressiona a escolher o caminho mais fácil. Escolhidos, esta é a sua chance de recomeçar. Seja testemunha da verdade. Use suas palavras para edificar e não para destruir. Permaneça firme, pois Deus honra aqueles que caminham na retidão. E lembre-se, quem anda na verdade, anda na luz. E quem anda na luz jamais será envergonhado. Agora, vamos aprofundar esse entendimento com histórias poderosas da Bíblia que provam que a verdade sempre prevalece. Escolhidos, ouçam esta verdade. As mentiras podem durar por um tempo, mas jamais serão eternas. A justiça de Deus é imutável e a verdade sempre triunfará. Quantas vezes parece que os injustos prosperam, que os que mentem e manipulam ficam impunes, que o falso testemunho vence e a verdade é silenciada. Mas a palavra de Deus nos assegura que uma mentira é como um castelo de areia. Pode parecer forte, mas com o tempo ruirá. Provérbios 12:9 afirma que os lábios que falam a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas um instante. A história nos prova repetidamente: nenhuma injustiça permanece oculta para sempre. Nenhuma calúnia se sustenta quando Deus decide agir. E Ele sempre age, mesmo que você esteja passando por dor, injustiça e humilhação por causa de uma mentira. Não desista. Seu nome, sua integridade e sua verdade serão restaurados por Deus. Se Nabote foi injustamente morto, Deus trouxe sua vingança. Se Daniel foi lançado na cova dos leões por falso testemunho, Deus o resgatou e destruiu seus acusadores. Se Jesus foi condenado e crucificado sem culpa, ele ressuscitou no terceiro dia, provando que a verdade jamais pode ser enterrada, que a verdade sempre vence. Escolhidos, entendam: Deus não esquece os justos. Ele não ignora o sofrimento causado pelo falso testemunho. Ele já decretou justiça na sua vida. Se você espera por um tempo de restauração, continue firme. Deus não se atrasa. Ele age no tempo certo. Se há algo oculto que precisa ser revelado, a verdade surgirá. Se algo foi perdido e precisa ser restaurado, Deus trará justiça. E se você já esteve envolvido em mentiras, agora é a hora de escolher o lado certo, pois aqueles que andam na verdade sempre serão protegidos pela luz de Deus. Escolha a verdade, permaneça firme, confie na justiça divina, pois, no final, a verdade sempre triunfará. Deus sempre esteve ao lado dos que foram prejudicados. A Bíblia nos mostra diversas histórias em que o falso testemunho tentou destruir vidas, mas a justiça divina prevaleceu. Essas histórias provam que a verdade sempre se levanta e que Deus luta por aqueles que são fiéis a Ele. Vamos mergulhar em algumas dessas histórias. José do Egito, da prisão ao palácio. José era um jovem íntegro, escolhido por Deus, mas foi traído por seus próprios irmãos e vendido como escravo. Mesmo assim, ele permaneceu fiel. Deus o abençoou
E ele encontrou favor na casa de Potifar, um oficial egípcio. Mas então veio a armadilha do falso testemunho. A esposa de Potifar, movida por desejos perversos, tentou seduzir José. Quando ele se recusou, ela se vingou criando uma mentira, acusando-o falsamente. José foi preso por um crime que não cometeu. Pense nisso. José perdeu tudo. Sua liberdade, sua reputação, sua posição, por causa de uma mentira. Mas Deus não o abandonou. Mesmo na prisão, José continuou confiando no Senhor e no tempo certo, Deus o tirou da prisão e o colocou no trono, como governador do Egito, o segundo homem mais poderoso da nação. O que essa história nos ensina? Que o falso testemunho pode atrasar um plano, mas jamais pode impedir o que Deus preparou para os seus escolhidos. Daniel, na cova dos leões. Daniel era um homem íntegro, fiel a Deus, o que despertou a inveja daqueles ao seu redor. Seus inimigos sabiam que não poderiam acusá-lo de nada, então armaram uma cilada. Convenceram o rei a assinar um decreto proibindo a oração a qualquer deus que não fosse ele. Sabendo que Daniel jamais deixaria de orar ao verdadeiro Deus, eles trouxeram testemunhas falsas contra ele e o entregaram para ser lançado na cova dos leões. Mas Deus não abandonou Daniel. Enviou um anjo para fechar a boca dos leões, provando que quando as mentiras tentam destruir um homem justo, Deus intervém para protegê-lo. E os acusadores falsos? Eles foram lançados na cova e devorados pelos leões. A justiça de Deus foi feita. Jesus Cristo, a verdade que venceu a morte. Nenhum outro homem na história foi mais perseguido por falso testemunho do que Jesus. Os líderes religiosos queriam condená-lo, mas não tinham acusação verdadeira contra ele, pois seus ensinamentos eram verdadeiros, suas obras justas e suas palavras cheias de autoridade. Então, buscaram testemunhas falsas para distorcer suas palavras e criar acusações que ele nunca cometeu. Jesus foi julgado injustamente, condenado por um crime que não cometeu e crucificado por causa de uma mentira. Mas o falso testemunho não pôde derrotá-lo. No terceiro dia, Jesus ressuscitou, provando que, por mais que as mentiras tentem matar a verdade, elas jamais poderão destruí-la. O que aprendemos com essas histórias? O falso testemunho pode causar sofrimento, mas jamais pode impedir os planos de Deus. Aqueles que andam na justiça podem ser perseguidos, mas sempre serão protegidos por Deus. Aqueles que escolhem as mentiras podem ter uma vitória momentânea, mas sua ruína é inevitável. A verdade sempre prevalece, pois Deus é a própria verdade. Se você foi vítima de injustiça, saiba que Deus já está preparando sua redenção. Se você já caiu na armadilha das mentiras, ainda há tempo para se arrepender e escolher a verdade. Escolhidos, confiem. Tudo o que foi distorcido será restaurado. Tudo o que foi perdido será devolvido. Deus é justo e a verdade sempre terá a última palavra. Agora, prepare-se, pois no próximo tópico falaremos sobre o chamado de Deus para que você abandone toda a falsidade e caminhe na luz da verdade. Escolhidos, esta mensagem não foi apenas uma palavra, foi um chamado à verdade. Hoje, você recebeu um ensinamento profundo sobre o peso do falso testemunho, a justiça imutável de Deus e o poder da verdade. Agora, a escolha está diante de você. Você permanecerá no caminho da dúvida e da falsidade ou se levantará como um guardião da justiça? O mundo está repleto de engano, de pessoas que manipulam palavras e distorcem fatos, mas você não é como o resto do mundo. Você foi chamado para ser diferente. Se esta mensagem tocou sua alma, não a ignore. Algo dentro de você sabe que isto não foi apenas um vídeo, mas uma confirmação direta do céu. Deus está falando com você, despertando sua consciência para algo maior. Antes de encerrar, quero pedir 3 ações simples, mas poderosas. Se ainda não o fez, aperte o botão de curtir.
Isso permitirá que esta mensagem alcance mais pessoas que precisam ouvi-la. Inscreva-se no canal para fortalecer a nossa missão. Comente o número 999. Esse número enviará um sinal poderoso ao universo, amplificando a energia desta mensagem e declarando sua conexão com a verdade. Escolhidos, permaneçam firmes. Permaneçam na verdade, pois, no final, toda mentira cairá, toda injustiça será julgada e a verdade sempre prevalecerá. Que Deus abençoe sua vida abundantemente. Nos vemos na próxima mensagem. Que cada palavra que você proferir seja um reflexo da luz e da verdade de Deus, construindo vidas e espalhando justiça.